Boa noite, na doce paz do Senhor Jesus, família Shekinah e todos que nos acompanham nas redes sociais da igreja. Eu quero dizer para vocês que Deus tem uma palavra poderosa para o meu e o seu coração. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
receber e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. Com todos aos que receberem e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os seus filhos, que somos os teus filhos, somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre.
nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Vamos dar início, amados, ao culto desse dia. Hoje é culto intitulado Culto de Doutrina, que quer dizer, queridos, ensinamento da palavra. Hoje nós vamos estar aprendendo mais da palavra de Deus e eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Onde a palavra de Deus nos fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Amados, eu quero compartilhar com vocês, nesse dia, culto de doutrina, uma palavra com um tema, amados: compreendendo a profundidade e a força do perdão. Amém? É um tema muito forte, queridos, para que nós possamos aprender, amados, a compreender a profundidade e a força do perdão. E esse texto, queridos, nos condiciona a nós, queridos, termos o perdão de Deus. Temos que perdoar também os nossos irmãos. Temos que perdoar os homens. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, que perdoar é um ato irracional aos olhos do homem natural. Queridos, perdoar é um ato irracional aos olhos do homem natural, do homem que ainda, queridos, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, do homem, queridos, que ainda não nasceu de novo. Esse homem é um homem natural, queridos, onde ele não compreende, queridos, a força do perdão. Ele não compreende, queridos, o amor e a graça. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, queridos, precisamente 12 pontos importantes, queridos, como compreender a profundidade e a força do perdão. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: só compreende o perdão quem tem uma compreensão mínima do que é amor e graça. Aleluia! Só há, queridos, essa compreensão, queridos, do que é perdão quem conhece, queridos, o amor e a graça. O amor e a graça de Deus. E esse primeiro ponto, queridos, nos leva a Romanos capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo, queridos, ali, o escritor dessa carta aqui, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, queridos, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Amados, a palavra de Deus nos chama a atenção que só há compreensão
do que é perdão, queridos, quem entende ou quem tem a mínima, queridos, compreensão do que é amor e graça. E esse texto aqui nos leva, queridos, ao amor de Deus, onde Ele nos amou, queridos, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos no lamaçal do pecado, Ele nos amou, queridos, e enviou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Então, amados, esse primeiro ponto nos leva a compreender, queridos, o que é amor e graça, quando nós, amados irmãos, perdoamos. Quando nós sabemos, queridos, o que é perdão e perdoamos. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, amados, é o seguinte, que perdoar é libertar-se do passado. Nós precisamos entender, queridos, o que é perdão. E esse ponto nos ensina que perdoar é libertar-se do passado. E eu quero trazer para vocês, amados, que é impossível ser liberto do passado sem praticar, exercitar e liberar perdão. Temos, queridos, que fazer, queridos, essas três coisas: praticar e exercitar o perdão. E só podemos, amados, praticar, exercitar e liberar perdão só através do amor de Deus. Só através do amor de Deus, do amor ágape de Deus, queridos, que podemos, amados, liberar perdão, libertar-se do passado, queridos, que muitas das vezes aprisiona as pessoas por não liberar perdão. E a palavra de Deus, queridos, me chama a atenção sobre esse amor que está, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 7 e 8. Mas eu quero ler primeiro o versículo 8, parte A, que diz: o amor jamais acaba. E o versículo 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, queridos, perdoar é libertar-se do passado. Mas para isso, queridos, nós temos que entendermos que só podemos, amados, ser libertos desse passado quando nós praticamos, exercitamos e liberamos perdão. E tão somente, queridos, é através desse amor de Deus. O amor ágape, amados, esse amor, queridos, que tudo sofre, esse amor que tudo crê, esse amor que tudo espera, esse amor que tudo suporta. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 8, parte A, que o amor jamais acaba. É por isso, queridos, que nós temos que liberar, queridos, perdão, para ser liberto do passado, de coisas que nos aprisionam, queridos, no passado. E é possível, e isso só é possível, amados, na minha vida e na sua vida, se eu e vocês, queridos, praticar, exercitar e liberar esse perdão através desse amor. Porque foi através desse amor de Deus, o amor ágape, queridos, esse amor de Deus que nos, querido, resgatou, esse amor de Deus que enviou o seu único filho, queridos, provando o seu amor para comigo e para com todos vocês. Quando nós estávamos no lamaçal do pecado, Deus nos amou a ponto de enviar o seu único filho, Jesus, para morrer por todos nós, queridos, ali na cruz do Calvário. Para que hoje eu e vocês pudéssemos entender, queridos, esse amor
e essa graça de Deus para comigo e para com vocês. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o terceiro ponto, queridos, ainda compreendendo a profundidade e a força do perdão. E o terceiro ponto diz: perdoar é um doar imerecido. Amém? Perdoar, queridos, é um doar imerecido. Nós não merecíamos, mas houve, queridos, a manifestação da graça de Deus para conosco, enviando Jesus, queridos. Onde houve a graça, haverá sempre uma atitude perdoadora. Então, queridos, essa atitude perdoadora foi através da graça, Deus enviando Jesus para nos perdoar, queridos, dos nossos pecados. Amém? E o texto que nos leva, queridos, a entender, queridos, essa manifestação da graça, queridos, da qual esse amor, essa graça da qual Deus teve para conosco, está, queridos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, perdoar é um doar imerecido, é uma manifestação da graça na minha vida e na sua vida, amados. Onde houve a graça, haverá sempre uma atitude perdoadora. Foi essa atitude, queridos, que Jesus teve para comigo e para com vocês, se entregando ali na cruz do Calvário pelos meus e os seus pecados. Aleluia! Por isso, queridos, que no versículo, no quarto ponto, nos diz que perdoar é libertar-se da pessoa agressiva que o machucou. Aleluia! Amados, esse quarto ponto é muito interessante, porque muitas pessoas estão machucadas, queridos. Muitas pessoas, amados, estão ainda presas, amados, com o coração preso sem liberar perdão. E aqui esse quarto ponto diz que perdoar é libertar-se da pessoa agressiva que o machucou. Enquanto você não perdoa o agressor, como um carrasco permanece dentro de você. Então, queridos, quando a pessoa não libera perdão, queridos, o agressor permanece dentro ali como carrasco dentro da pessoa. Eu quero trazer para vocês, queridos, por isso que eu e vocês temos que liberarmos perdão, queridos, para que esse agressor não permaneça machucando dentro de você. Por isso, amados, que temos que ser liberal no abrir o coração para perdoar. Porque o ponto 5, amados, nos diz que perdoar é rasgar a conta. Aleluia! Perdoar, queridos, é rasgar a conta. Foi isso que Jesus rasgou, queridos, a promissória de dívida que tínhamos, amados. Ele rasgou, ele cravou ali na cruz, amados, vencendo todas as coisas e pagando o preço pelo meu e o seu pecado. E aqui nos diz, queridos, em Colossenses, aqui nesse ponto 5, diz em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Aleluia! Foi isso, amados, que Jesus fez.
Ele pagou, queridos, o escrito de dívida, amados, que era contra mim, contra você. Ele pagou o preço ali, queridos, dos meus e dos seus pecados ali na cruz do Calvário. E eu quero dizer para vocês, amados, ao perdoar, você desobriga a pessoa de lhe pagar a dívida. Aleluia! Preste bem atenção, amados, o que ele diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Ao perdoar, você desobriga a pessoa de lhe pagar a dívida. Foi isso, queridos, que Jesus fez por mim e por você. Eu e vocês não devemos nada mais ao diabo, queridos. Jesus pagou, queridos, o preço, o que eu e vocês devíamos, ele pagou ali na cruz do Calvário. O pecado, queridos, meu e seu, nos comprando, pagando o preço e o preço de sangue. E eu quero dizer para vocês que hoje eu e vocês somos propriedades exclusiva de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E o sexto ponto, amados, nos leva também a entender que perdoar é repetir o gesto do Pai Celeste para conosco. Eu vou repetir de novo o sexto ponto. Perdoar é repetir o gesto do Pai Celeste para conosco. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, nesse dia. Errar é humano. Perdoar, eu quero dizer para vocês que é divino. E a palavra de Deus me chama muito a atenção, queridos, em Mateus 18, versículo 32 e 33, que fala da parábola do credor impiedoso. Essa parábola do credor impiedoso, queridos, quer dizer que ele não tinha piedade, ele não tinha compaixão. Esse homem era desumano. E eu quero compartilhar com vocês em Mateus 18, 32 e 33, que diz a palavra de Deus para mim e para você. Então, o seu Senhor chamou, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha, queridos, é o que acontece muito nas nossas vidas. Queremos o perdão do Pai, mas não queremos, queridos, perdoar o nosso próximo. Queremos que o nosso Deus nos perdoe, mas não temos, queridos, uma atitude dessa também de perdoar aquele, queridos, que precisa do nosso perdão. E a palavra de Deus, amados, ela nos chama muito a atenção, que perdoar é repetir o gesto do Pai Celeste para conosco. Então, quando eu perdoo, queridos, eu estou também repetindo, amados, também a atitude ou o gesto do nosso Pai Celeste para conosco. Amém? Então, amados, eu quero trazer para vocês também aqui nesse ponto 6, amados, que a palavra de Deus, ela é para mim e para você, amados, um manual. Ela é a nossa regra de prática e fé. Então, eu e vocês precisamos, amados, obedecer essa palavra para que possamos crescer, queridos, em amor e graça. Amém? Amor e graça. E o sétimo ponto, amados, que me chama também a atenção,
para que nós possamos compreender, queridos, o que é, amados, a força do perdão. O 7º ponto diz: perdoar é fechar a porta do coração para o ressentimento. Aleluia! Amém? Perdoar é fechar a porta do coração para o ressentimento. Quem procura liberar perdão, sempre, amados, fecha a porta para a enfermidade. Amém? Quando a pessoa, amados, libera perdão, amados, sempre fecha a porta, queridos, para a enfermidade. Eu quero trazer para vocês que estudos associam em parte a falta de perdão. Pesquisa entre 130 pessoas que tinham dificuldade de perdoar ou desculpar, desenvolveu mais doenças cardíacas do que aquelas que perdoavam, que liberava perdão. Então, queridos, quando nós perdoamos, amados, fechamos a porta, queridos, para a doença, queridos, para a doença. Quando nós liberamos perdão, amados, estamos fechando a porta para a enfermidade. Então, que vocês comecem agora a refletir em liberar perdão, para não estar, queridos, com o coração magoado, cheio de mágoa, onde vai trazer, queridos, enfermidades e problemas, e pode trazer, queridos, doenças cardíacas por causa da falta do perdão. Então, amados, é comprovado aqui, estudos, amados, que a falta de perdão, amados, leva as pessoas a ter doenças cardíacas. Então, que vocês possam tão somente refletir e liberar perdão para repreender todo tipo de enfermidade na sua vida. Amém? No 8º ponto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês também, perdoar é abrir mão voluntariamente de certos direitos. Amém? Perdoar, queridos, eu vou repetir novamente, para que você possa receber e entender. Perdoar é abrir mão voluntariamente de certos direitos. O perdão, querido, será sempre um gesto de uma alma que conhece e pratica a nobreza. Aleluia! O perdão será sempre, eu vou repetir, um gesto de uma alma que conhece e pratica a nobreza. E eu quero voltar com vocês para Mateus 18, versículo 21 e 22. Depois nós vamos pular para o 27 ao 35, que fala ainda dessa parábola do credor impiedoso. Olha o que diz a parábola aqui, queridos. Eu quero começar do versículo 21 e 22, que diz a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aleluia! Queridos, quem vai pecar contra uma pessoa, amados, 490 vezes no dia? Quem, amados? Então Jesus estava dizendo para mim e para você, queridos, que perdão é ilimitado. Pecou contra você, perdoe. Aleluia! Perdoe, porque essa é a vontade do nosso Deus. Quando chega no 27, queridos, ao 35 diz: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se,
mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, suplicava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém, amados? A palavra de Deus, amados, nos ensina aqui que eu e vocês temos que perdoar, que eu e vocês temos que liberarmos perdão, porque se queremos, amados, perdão do nosso Deus, temos que perdoar também o nosso próximo, o nosso irmão. Amém? E no ponto 9, queridos, eu quero compartilhar com vocês também nesse dia, para que você possa tomar posse e aprender mais sobre perdão. Perdoar é dar amor quando não há motivo para amar. Amém? Vou repetir novamente: perdoar é dar amor quando não há motivo para amar. A maior expressão, amados, do amor sacrificial, o amor ágape de Deus, a maior expressão, amados, está em João 3,16, que ele, amados, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Romanos também 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a humanidade estava no lamaçal do pecado, ele morreu, queridos, por toda essa humanidade, para que essa humanidade pudesse reconhecer, queridos, ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Foi isso que nós fizemos, amados, ao entender a revelação da cruz, o perdão que houve, amados, dele para conosco. E em Lucas 15, amados, versículo 20, fala da parábola também do filho pródigo, que diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, queridos. É isso, queridos, que o Senhor faz. Ele se alegra comigo e com você quando nós nos arrependemos, queridos, e voltamos para a presença dele. Ele se alegra, queridos, alegra o coração de Deus daquele que se arrepende e volta para os braços do seu Pai. Amém? E esse Pai, queridos, é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está querendo tão somente
que as pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos e se perdoe e perdoe as pessoas e volte para os braços do Pai. Amém? O ponto 10, que eu quero compartilhar com você também, queridos, sobre perdoar, sobre perdão, porque a palavra de Deus nos fala nesse ponto 10, perdoar é desativar o sistema de violência dentro e fora de nós. Amém? Queridos, quando nós perdoamos, nós desativamos um sistema de violência, amados, que está dentro e fora de nós. Por isso que temos, queridos, que liberar perdão, temos que perdoar, amados, para desativar o sistema de violência dentro e fora de nós. Amém? E eu quero trazer para você a força do perdão faz aflorar no homem a natureza do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então a força do perdão, amados, faz aflorar dentro de mim, dentro de você, a natureza do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faz aflorar, queridos, a natureza de Cristo dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Por isso, queridos, que temos que receber. As pessoas, queridos, têm que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que possam ter, amados, a natureza do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ainda, queridos, no 11º, eu quero compartilhar com vocês ainda aqui, nesse 11º ponto, para que você possa ficar mais fortalecido na palavra de Deus e entender o que é, queridos, a compreensão e a força do perdão. Não se esqueça, aleluia, de que você foi perdoado. Quero chamar a atenção de vocês aqui nesse 11º ponto. Não se esqueça de que você foi perdoado. Dai de graça o que de graça você recebeu. Amém? O que foi que você recebeu de graça? O perdão, o amor de Deus, queridos. Ele nos deu de graça. Quando eu e vocês não merecíamos nada, mas Deus deu a graça dele para mim e para com você. Então dai de graça o que recebeu de graça. E em Mateus, capítulo 6, versículo 12, diz a palavra de Deus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Então, queridos, quer perdão do seu Pai, quer perdão de Deus, perdoe também aqueles que lhe ofendeu. Amém? Aqueles que precisam do seu perdão. E o 10º, queridos, segundo ponto, para nós finalizarmos esses 12 pontos aqui desse estudo, desse dia, queridos, culto de doutrina, compreendendo a profundidade e a força do perdão, eu quero compartilhar com vocês esse 12º ponto. Decida lançar fora, como Deus lançou os meus e os seus pecados e iniquidades no mar do esquecimento. Aleluia! Decida, amados, lançar fora, como Deus, amados, lançou as minhas iniquidades e as suas iniquidades, os meus pecados e os seus pecados
no mar do esquecimento, e a palavra de Deus nos diz que deles ele não lembra mais. Dessa mesma forma, eu e vocês temos que perdoar, queridos, e lançar fora, queridos, todo mal contra as pessoas, liberando o perdão, do qual queremos o perdão de Deus. Temos que perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. Então, decida lançar fora, como Deus lançou os meus pecados e os seus pecados, as minhas e as suas iniquidades, no mar do esquecimento. E os textos, queridos, que eu quero dar uma base para vocês aqui, está em Miqueias. O primeiro texto é em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que diz a palavra de Deus: quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressão do restante da tua herança. Ó Senhor, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha, queridos, o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que ele faz, queridos. Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar e dele não se lembra mais. Olha o que ele diz também aqui em Isaías 43, 25. O profeta messiânico, o próprio Deus diz: sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Aleluia! É esse Deus, queridos, que nos amou primeiro. É esse Deus que nos amou quando nós estávamos no lamaçal do pecado e enviou o seu único filho, querido. Sabe para quê? Ele enviou seu único filho para morrer ali na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ele enviou queridos, o único filho para ganhar muitos amados, para ganhar a minha vida, para ganhar a sua vida através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Aleluia! E ele lançou, queridos, todas as nossas iniquidades e pecados no mar do esquecimento, e dele, amados, ele não se lembra mais. Amém? Por isso, queridos, que nós temos que perdoar o nosso próximo e o nosso irmão. E eu quero trazer para vocês aqui uma conclusão, queridos, que Deus colocou no meu coração aqui. Perdoar, queridos, é quando não mais sentimos mágoa, tristeza ou sentimento de vingança. Amém? Preste atenção, queridos, nessa conclusão. Perdoar é quando não mais sentimos mágoa, tristeza ou sentimento de vingança. Sabe quando eu e vocês entendemos, queridos, que perdoamos uma pessoa, quando nós vemos essa pessoa, queridos, e não sentimos mais mágoa, não sentimos mais tristeza ou sentimento de vingança, então você já perdoou essa pessoa está livre, queridos, da dívida com você. Aleluia! Então, queridos, que nós possamos entender, queridos,
e compreender, amados, a profundidade e a força do perdão, porque o nosso Deus, Ele nos perdoou para que nós também perdoássemos o nosso irmão. Amém? Que a palavra do nosso Deus, amados, possa ser aplicada nos nossos corações. E eu quero orar, queridos, por você. Eu quero fazer uma oração finalizando, amados, que essa palavra venha, queridos, lhe fortalecer, venha mudar, querido, a sua vida, o seu pensamento, e que você possa ter esse coração mole para poder perdoar. Porque Deus te perdoou para que você perdoe o seu próximo. Amém? Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por essa oportunidade de podermos compartilhar, Senhor, desta palavra. Essa palavra, Senhor, da qual o Senhor ministrou ao meu coração, com esse tema, compreendendo a profundidade e a força do perdão. Porque o Senhor, Pai, nos perdoou e o Senhor ainda está, Pai, com o coração aberto para perdoar aqueles que venham se arrepender. Por isso, Espírito Santo de Deus, convence, Pai, o homem do pecado, do juízo e da justiça. Venha convencer, Pai, para que essas pessoas venham se arrepender, Pai, para que venham ter a garantia, Pai, e a segurança da salvação. Pai, no nome de Jesus, que nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos, Pai, pelo cuidado do Senhor, pela proteção do Senhor para com as nossas vidas e a vida, Senhor, da tua igreja e de nossa família. Muito obrigado, Pai. Continua guardando, Pai, cada um, Senhor, cada servo, cada serva do Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, Pai, guardando e livrando de todo o mal. Senhor, nós queremos repreender todo o mal, Senhor, no nosso país, Pai, no Brasil e no mundo. Queremos repreender, Pai, todo espírito de enfermidade, toda doença, Pai, da qual tem atingido as pessoas, tem afligido, Pai, as pessoas, tem colocado as pessoas enfermas, Pai. Nós damos uma ordem agora a todo espírito de enfermidade, a toda doença, bata de retirada agora no nome de Jesus. Pai, nós declaramos uma palavra de cura, Pai, agora para as pessoas que estão nos hospitais, que estão, Senhor, nos lares, Pai, enfermo, seja curada, seja curado agora no nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, que nós já te agradecemos pela tua providência, Pai, no Brasil e no mundo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando todos vocês.